Graça e paz, amada igreja. Nosso Deus é bom. Em todo tempo, nosso Deus é maravilhoso. Amém? Amém. Você está pronto para receber um pouquinho mais de Deus ao teu coração? Eu espero que sim, porque eu creio que Deus tem coisas lindas para trazer ao nosso coração nessa noite. Do coração de Deus ao nosso coração, para a sua glória. Amém? Fecha teus olhos e eu quero orar mais uma vez, em nome de Jesus. Senhor, nós queremos te agradecer por tudo que o Senhor já fez até aqui. Nós reconhecemos que a glória é tua, a honra é tua e só tua. Mas nós queremos agradecer por aquilo que o Senhor ainda vai fazer depois daqui. E a glória vai continuar sendo tua. A honra vai continuar sendo tua e só tua. Senhor, nesta noite nós queremos mais uma vez trazer à existência um ambiente profético neste lugar. Deus, em nome de Jesus, eu quero profetizar e profetizar em teu nome. O nome que tem todo o poder sobre céu e sobre terra. Que essa será uma noite de quebrar paradigmas. Que essa seja uma noite de quebrar todo conceito errado. Não mais uma compreensão gerada pela nossa alma. Mas depois desta noite, uma compreensão, uma nova compreensão, gerada pelo teu Espírito em nossas vidas, para que o teu reino venha, para que o teu reino seja estabelecido em nós e através de nós. Senhor, em nome de Jesus, eu profetizo que toda mente cativa neste lugar será liberto nesta noite em nome de Jesus. Todo pensamento cativo será solto em nome de Jesus. Para que as coisas velhas, Senhor, para que as coisas velhas fiquem para trás e tudo novo seja feito. Tudo novo seja feito para a tua glória. Para a tua glória. E nós te agradecemos, Senhor. Nós te agradecemos porque tu és o Deus que faz infinitamente mais. Em nome de Jesus, amém e amém. Amém? Aleluia. Bem, nós estamos falando um pouquinho nesses dias sobre a inexplicável grandeza de Deus no casamento. E sabe, eu quero dizer para você esta noite que é impossível revelar a grandeza do poder de Deus no casamento sem a revelação do perdão. Eu vou repetir. É impossível revelar o poder de Deus no nosso casamento sem o perdão. E é por isso que o Espírito Santo te trouxe até aqui. Porque esta noite, eu creio que o Senhor vai gerar algo novo dentro de nós, através da sua palavra, sobre o perdão. Algo tão necessário na nossa caminhada conjugal. Sabe, o perdão, ele é a chave. O perdão, ele é a chave para você ceiar com o Senhor. O perdão é algo tão extraordinário que ele é a chave, não só para você, mas também, junto com a tua família, se assentar à mesa com Deus. Uma mesa que há comunhão, intimidade, revelação, novidades de vida, planos maiores e melhores. Uma mesa que há um futuro de paz e não de mal para aqueles que o amam. E o perdão é essa chave
para que você, junto com a sua família, venha se assentar a essa mesa, em nome de Jesus. Ele é a chave para você desfrutar daquilo que já está pronto no mundo espiritual. E eu creio que se você chegou até aqui, eu quero dizer para você, com muito temor e tremor na presença do Senhor, que sim, há uma mesa posta de Deus, espiritualmente falando, para o teu lar. É real. Planos maiores e melhores de Deus para a tua casa, é real, são reais. Em nome de Jesus. Mas o perdão é algo que precisa fazer parte da nossa caminhada conjugal. É o que faz a tua casa permanecer debaixo de céus abertos e não mais de céus fechados. Até porque nós sabemos que Jesus abriu os céus para mim e para você. Amém? Jesus abriu os céus para mim e para você. E o perdão te faz permanecer debaixo de céus abertos, em nome de Jesus. E a pergunta para você essa noite, você responde aí no seu individual, no seu secreto. Você é uma pessoa perdoadora? Pensa aí. Será que você é um esposo perdoador? Será que você é uma esposa perdoadora? Quem é você? Você é uma pessoa perdoadora? Será que você revela o perdão de Deus? Ou você tem retido o perdão de Deus? Sabe, eu creio que infelizmente, ainda na maioria, muitos ainda, não têm tido uma compreensão do que realmente é o perdão. Quantos ainda não têm tido uma compreensão da importância do perdão no nosso casamento, a começar no nosso casamento. Muitos ainda estão tendo uma compreensão muito rasa sobre o que realmente é perdão. Perdão segundo o padrão de Deus, segundo aquilo que o Senhor estabeleceu para mim e para você. E eu creio que essa é uma noite que você vai precisar permitir. Essa é uma noite que você vai precisar deixar que o Senhor traga uma renovação na sua mente através do estudo da palavra, para que algo novo seja feito, para que algo novo seja acrescentado de Deus para você e também através de você, em nome de Jesus. E eu queria compartilhar com você esta noite 3 fases do perdão. 3 fases que o Senhor trouxe ao meu coração. Ano passado, na verdade, foi quando o Senhor me entregou esse estudo sobre as 3 fases do perdão. E eu creio que o Espírito Santo, ele vai te revelar essa noite em que fase você está. Em que fase será que você está em relação ao perdão? Então vamos lá, 3 fases do perdão. Para quem gosta de anotar, 3 fases a qual a Bíblia nos revela sobre o perdão. Bem, a primeira fase é aquela a qual você, como um bom cristão, já tem a revelação, todo o conhecimento do que é o perdão segundo a base bíblica, né? Então, nessa primeira fase, aqui está se referindo àqueles que já conhecem a vontade de Deus, a boa, perfeita e agradável em relação ao perdão. Já tem todo o conhecimento. Se eu perguntar para você hoje, aí de repente, desse a oportunidade para você levantar sua mão ou vir aqui e dizer assim, alguém conhece, alguém sabe me dizer o que a Bíblia diz, o que a Bíblia ensina sobre perdão, talvez todos aqui, unânime, talvez todos nós levantaríamos as nossas mãos. Ah, pastora, eu sei. E talvez você saiba pelo menos até um versículo da Bíblia
sobre o perdão, porque nós sabemos que a Bíblia fala muito sobre perdão, mas eu creio que quase todos nós já temos o conhecimento. E nessa primeira fase, se refere àqueles que até têm já o conhecimento sobre o que é o perdão segundo a base bíblica. São aqueles que não só têm o conhecimento, mas que também desfrutam do perdão. Todos nós, se nós chegamos até aqui, não é mesmo? Se nós estamos aqui, é porque certamente nós temos desfrutado dessa graça maravilhosa, dessa misericórdia maravilhosa que se renova a cada manhã e que nada mais é também do que a revelação do perdão de Deus para com as nossas vidas. Eu creio que todos nós podemos dizer que nós temos desfrutado sim desse grande amor, desse grande perdão de Deus. Mas, ainda que você tenha o conhecimento sobre o que é perdão segundo a base bíblica, ainda que você até tenha desfrutando do perdão de Deus para com a tua vida, nessa primeira fase se refere àqueles que mesmo tendo tudo isso, ainda assim decidem não perdoar. Eu sei o que Deus quer. Eu tenho desfrutado do perdão. Mas ainda assim, eu decido permanecer me apoiando no próprio entendimento. Eu decido, simples assim, em não perdoar. Eu retenho o perdão. Ok? Muito bem. Deus respeita. Né? Nós tivemos um Deus que nos ama, mas um Deus também que respeita as nossas decisões. Porém, toda decisão há uma colheita. Amém? Você sabe que tipo de colheita são para esses que estão na primeira fase? Já parou para pensar um pouquinho? O que acontece com esses que mesmo já tendo conhecimento do perdão, desfrutando do perdão e ainda assim decidem em não revelar o perdão? Você sabe o que a Bíblia diz sobre esses? Se você não sabe, eu quero te convidar a ir lá em Mateus. Vai lá, Mateus capítulo 18, 27. E depois nós vamos continuar lendo Mateus capítulo 18. Vamos lá. Mateus capítulo 18, 27, diz assim: o Senhor daquele servo teve compaixão dele, cancelou a dívida e o deixou ir. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 dinheiros, e lançando mão dele, sufocava-o, dizendo: paga-me o que me deves. Agora pula lá para o 32. Então o Senhor chamou o servo e disse: servo mau, cancelei toda a sua dívida, porque você me implorou. Você não devia ter tido misericórdia do seu conservo, como eu tive de você? Irado, seu senhor entregou-o aos torturadores, até que pagasse tudo o que devia. Assim também lhes fará meu Pai Celestial, se cada um de vocês não perdoar de coração ao seu irmão. Amém? Que Deus nos abençoe tremendamente na revelação da sua palavra, em nome de Jesus. Bem, como eu disse, é um texto que eu creio que a maioria aqui conhece, um texto conhecido no nosso meio. Aqui está se referindo a uma passagem de um servo que tinha uma grande dívida ao seu senhor. E a Bíblia diz que quando esse servo chega e pede para que o seu senhor tenha compaixão dele, o seu senhor tem. Não só tem compaixão, como também o libera de toda aquela dívida. E eu fico imaginando a alegria daquele servo ao sair ali da presença do seu senhor. Como deveria estar o coração daquele servo? Aliviado, livre, não é mesmo? Porém, a Bíblia diz que no meio do seu caminho ele encontra o seu conservo, a qual lhe devia também algo. Agora, o interessante é que a atitude daquele servo foi diferente da atitude do seu senhor para com ele.
Porque a Bíblia diz que aquele servo agarra no seu conservo e sem compaixão alguma lhe diz: paga-me o que me deves. Paga-me o que me deve. E você conhece a história. Isso acaba chegando aos ouvidos do seu senhor. E então o seu senhor manda chamá-lo. E diz: ei, como pode? Eu tive compaixão de ti. Eu te liberei de uma grande dívida e você não pode fazer isso com o seu irmão? E algo acontece aqui. Algo não só no mundo físico, mas no mundo espiritual. Na vida deste homem. Porque aquele homem, por reter o perdão, ele sai de uma condição para ir para uma outra condição. Mas não uma condição maior ou melhor, mas uma condição muito inferior. A Bíblia diz que o seu Senhor o chama de servo malvado. Servo malvado. Ou seja, aquele servo deixa a condição de ser um servo fiel para se tornar um servo malvado. E a Bíblia diz que os planos maiores e melhores são para aqueles que são fiéis. A partir daquele momento, coisas passam a ser travadas, passam a ser retidas na vida daquele homem. Não só espiritualmente, mas fisicamente. Ele deixa de ser chamado de servo bom, de servo fiel, para ser chamado de servo malvado. E para um servo malvado, você viu o que acontece? Ele é entregue aos torturadores, querido. Ele passa a ser cativo. Ele passa a estar debaixo de prisões. Eu quero dizer para você que todas as vezes que você retém o perdão, a começar dentro da tua casa, dentro do teu casamento, espiritualmente falando e fisicamente, você também se torna um servo malvado. Você gera cativeiro dentro do teu lar. Você gera prisões dentro do teu lar. E quantos lares aprisionados? Quantos lares cristãos? Eu não estou me referindo a lares lá fora que não têm o conhecimento de quem é Deus. Eu estou me referindo a lares cristãos, aprisionados, cativos ao inimigo, nas trevas, na escuridão, onde o ambiente é pesado, onde não há mais alegria, onde não há mais paz. Onde a presença do Senhor deixa de se revelar. A graça, o favor do Senhor deixa de se revelar. Quantos lares assim, que por falta de perdão, estão retendo favor de Deus, graça de Deus. Já parou para pensar nisso, querido? Já parou para pensar que Deus leva a sério aquilo que Ele fez questão de estabelecer para mim e para você? Perdão é coisa séria. Por isso o Senhor fez questão de nos deixar na Bíblia. É algo que fecha, que retém. Meu Deus! Não só o teu marido ou a tua esposa
permanece em cativeiro como você também passa a estar em cativeiro. Olha só, você conhece a história? Tem até uma historinha. Uma vez eu escutei uma história, foi bem no comecinho da minha conversão, há quase 20 anos atrás, mas eu nunca mais esqueci, sobre o perdão. Eu não sei se você conhece a história do menino irado, do menino enfurecido. Alguém conhece essa historinha aí? Você não conhece? Vou contar para você, bem rapidinho. Bem, a história diz que um certo dia, o menino chega dentro de casa, muito nervoso, muito irado. E a mãe, ao ver o seu filho entrar dentro de casa, ela fica assustada, porque de longe ela vê que o semblante daquele menino não estava nada bem. E ela diz para o filho: filho, algo aconteceu, está tudo bem com você? E aquele menino, cheio de raiva, cheio de ira, ele diz: não está nada bem, mamãe. E ela diz: pois bem, me diga o que aconteceu. E aquele menino então, com muita raiva, com muita ira, ele começa a contar para sua mãe aquilo que ele tinha passado na escola. O seu melhor amigo tinha zombado dele, tinha feito bullying com ele. E ele estava inconformado. Como pode o seu amigo desonrar ele, humilhar ele, rir dele? E que isso não poderia ficar assim. E quanto mais ele falava, ele dizia para a mãe dele: eu preciso fazer alguma coisa, isso não pode ficar assim. E a mãe, ouvindo aquele menino falar, a mãe esperou ele terminar e disse assim: filho, eu até entendo, de fato, o que o seu amigo fez com você não foi legal, não foi bênção, mas eu preciso dizer para você o que você vai ter que fazer com esse sentimento que foi gerado dentro de você. Eu quero dizer para você que o caminho de Deus para essa situação que você está passando é o caminho do perdão. Que o melhor caminho para você não é aquele que você está acreditando fielmente. Não é pagar o mal com o mal. Jesus nos ensina na Bíblia que o melhor caminho para o mal é pagar o mal com o bem maior de Deus. E aquele menino, ao ouvir os ensinamentos da mãe através da Bíblia, a história conta que ele se enfurece muito mais. E ele fica inconformado em ouvir aquilo. Como pode você me falar isso? Você não está entendendo. Você está dizendo isso porque não foi você. Não foi você que ele xingou, não foi você que ele ofendeu. E a mãe, vendo que estava difícil de convencer aquele menino, ela disse: ok, vamos parar por aqui. Se você entende que esse é o caminho, que o melhor caminho para sarar essa ferida é pagar o mal com o mal, vamos fazer o seguinte: vamos lá fora. E a história conta que ela pega aquele filho e leva lá para o quintal. E ela pega um saco de carvão bem grande e deixa bem do lado do menino. E aí ela vai lá, pega uma camiseta branca, e ela pendura naquele varal. E ela olha para o filho e fala assim: ok, vamos fazer o seguinte. Se você acha que essa é a solução, em descontar, em pagar o mal com o mal, vamos fazer algo. Esse carvão aqui são as armas que você tem. E você pode usar o quanto você quiser. E você pode pegar cada carvão aí e lançar sobre essa camiseta. E vamos imaginar que essa camiseta é esse seu amigo. Se você acha que isso vai te fazer melhor, vai te fazer bem, descontar, vamos lá. Você está liberado. E aquele menino olha para a mãe, dá aquele sorriso, né? Como tipo, agora sim. Agora ela está falando a minha língua. Que bom que agora ela está me entendendo. Que bom. E com aquele sorriso, a história conta que aquele menino começa a pegar aquele carvão com toda a sua força. E começa a lançar sobre aquela camiseta, a ponto de não haver mais carvão. Ele passa um tempo ali lançando. E quando acaba, a mãe olha para ele: muito bem, acabou? E aquele menino cansado,
Ele diz, olha para o saco e diz, acabou. Ela fala, ok. Você está se sentindo melhor? Ele diz, não. Ainda não. Ela fala, olha para a camiseta. E quando ele olha para a camiseta, ele vê aquela camiseta toda manchada de carvão. Mas o mais impressionante é quando a mãe olha para ele e fala assim, ok, agora eu quero que você olhe para você. E para a surpresa daquele menino, não só suas mãos, mas da cabeça aos pés, ele estava inteiramente sujo. E aquele menino cai num choro. E aí ele começa a entender os ensinamentos de Deus sobre o perdão. Que a falta de perdão não só trouxe prisões para aquele que um dia te ofendeu, mas também traz prisão para você, querido. Engano é você achar que quando você retém o perdão para tua esposa ou para o teu esposo ou para tua esposa, é só ele ou ela que vai ficar preso. Toda a tua casa passa a estar cativa. Todo o teu lar passa a estar aprisionado. Porque a falta de perdão gera prisão. Gera cativeiro. Não só no ofensor, mas também no ofendido. Nós precisamos aprender a liberar perdão. Porque o perdão é a chave para gerar genuína libertação. Não só na vida do nosso marido, mas também na nossa. E muitas vezes nós desejamos tanto a libertação, agora trazendo para nós mulheres, a libertação primeiro dos nossos maridos. E nos esquecemos que a falta de perdão bloqueia a libertação na vida deles, a libertação na nossa vida, a libertação no nosso casamento. A falta de perdão bloqueia de vocês viverem coisas maiores e melhores. Não basta só conhecer. Sabe, conhecimento sem prática gera destruição. Não basta só você entender o que Deus diz sobre o perdão. É necessário você se submeter à revelação do perdão. A importância do perdão sobre a tua família, sobre o teu lar. Em nome de Jesus. Chega de prisões. Chega de lar cativos. Chega de engano. Em nome de Jesus. Amém? Então essa é a primeira fase do perdão. É aquela que você sai da condição de servo fiel para se tornar um servo malvado. E para um servo malvado, o que resta são os torturadores, cativeiro. Mas tem a segunda fase do perdão. E eu creio que nessa segunda fase é onde se encontra a maioria. Eu creio que quantos de nós já nos encontramos nessa segunda fase? Talvez você até se encontre hoje nessa segunda fase do perdão. A segunda fase do perdão é aquela que você já tem o conhecimento, você desfruta do perdão e então você decide perdoar. Olha só. A segunda fase é aquela que você até decide perdoar, porque você diz aí no teu íntimo, bom, eu não tenho outra escolha mesmo. Não tem para onde correr. Eu sei quem é Deus. Eu sei que Ele leva a sério aquilo que Ele estabeleceu. Então eu vou ter que perdoar. Fazer o quê? Não tenho outra alternativa, porque se eu tivesse,
Se eu tivesse, mas como eu não tenho, eu decido perdoar. Eu perdoo. Fazer o quê? Eu tenho que perdoar. Muito bem. E aí, a gente se auto-engana. E a gente fala, bom, se eu vou ter que perdoar, vamos lá. Siga em frente. E então a gente até volta a conversar. Olha que legal, gente. A gente até volta a se abraçar. Tá de brincadeira. Ó, Jesus, eu tô. A gente volta até a dar uns beijinhos. Até tive aquele momento de intimidade com o maridão ou com a esposa. Puxa, eu tô, legal. Eu decido perdoar. Então eu abracei, voltei a conversar, voltei a fazer o almoço para ele. Misericórdia, né, gente? Deixei ele voltar para a cama, tirei ele do sofá e aí vai. A questão é que nessa segunda fase, Igreja do Senhor Jesus, entenda isso. O problema é que nós nos esquecemos de algo importantíssimo. Sabe, a gente se esquece que o mais importante para Deus não são as obras, mas como estamos praticando as obras. Nós nos esquecemos que a essência do Deus a qual nós servimos, o que move o coração de Deus, não são as obras, mas como fazemos a obra. Ele é um Deus especialista em sondar o coração. Quando Deus olha para nós, o olhar de Deus, antes das obras, Ele olha direto para o coração, para a motivação. Mais importante do que a obra é a motivação a qual eu faço a obra. Mais importante do que a obediência é a motivação da minha obediência. A igreja, se nós entendêssemos isso, se nós estivéssemos dando a importância para isso, não basta apenas obedecer. A nossa obediência, ela precisa ter um valor intrínseco, ou seja, é um valor que precisa estar alinhado com o nosso coração. E nem sempre a nossa obediência tem estado alinhada com o coração. Isso é um grande problema e eu vou te mostrar na Bíblia. Não basta apenas obedecer. Não basta apenas você acordar de manhã e você dizer assim, puxa, eu tenho que perdoar. Eu não tenho outra opção. E aí quando o maridão chegar, você até abraça ele e achar que vai tudo bem, porque não vai tudo bem. Porque mais importante do que as obras, Deus se importa com a motivação pelo qual nós fazemos a obra. E eu vou te mostrar isso. Um bom exemplo para essa segunda fase do perdão é a história de Jonas. Eu não sei se você conhece, eu espero que sim. Mas Jonas foi um homem separado por Deus para um propósito específico. Eu não tenho dúvida que havia planos maiores e planos melhores de Deus para aquele homem. Eu não tenho dúvida que os pensamentos que Deus tinha sobre Jonas eram pensamentos de paz e não de mal, para vos dar um futuro. E você conhece a história. A Bíblia diz que num certo momento Deus chama Jonas para poder se revelar a Jonas com planos maiores e planos melhores. E um dos planos de Deus para Jonas, você sabe, era que Jonas fosse até a cidade de Nínive. Para quê? Para revelar amor de Deus, para revelar perdão de Deus. Lembra lá? Muito bem.
E a Bíblia diz então que quando Deus chama Jonas, entrega o propósito de Deus, e os propósitos de Deus são maiores e melhores que o nosso, Jonas fica inconformado, querido. Como pode? Que plano doido é esse? Que plano doido de Deus é esse? Como é que é? Deus me pedir para revelar amor, Deus me pedir para revelar perdão a um povo que, humanamente falando, era um povo terrível. E Jonas fica inconformado. Por quê? Porque Jonas, quando olhava para Nínive, ele se sentia superior àquele povo. Quantas vezes nós somos Jonas dentro da nossa casa? Uau! Quantas vezes nós temos a mesma reação quando Deus nos pede para revelar amor ao nosso marido? Nos pede para revelar amor à nossa esposa? Inconformado. Uma revelação que soa dentro do coração de muitos até mesmo uma revolta. Como pode? Não é possível. Acho que Deus não está vendo o que eu estou passando. Eu? Depois de tudo que ele fez, tudo que ela fez, eu ainda ter que ir lá e revelar amor, revelar perdão. Como pode? Alguém está se identificando aí, gente? Eu creio que quase todos nós já passamos em algum momento no casamento por isso, gente. Que isso? E a Bíblia diz então que Jonas fica tão inconformado. Sabe o que ele faz? Ele muda a rota. Ele muda a rota. Ele foge para que a vontade de Deus não fosse cumprida. Jonas, ele nega em fazer a vontade de Deus. E a Bíblia diz então que ele desce lá para Jope. E ali ele achou um navio que ia para Tarse. E ali ele olha para aquele navio como a solução do problema dele. É agora, vou pegar essa embarcação, vou mudar a rota e vou fugir daqui. Mas, para surpresa de Jonas, você sabe o que acontece? Há uma grande tempestade. E aqueles marinheiros todos, vamos começar a buscar sorte aos seus deuses. O que está acontecendo? E de repente todo mundo descobre que o grande culpado daquela tempestade era só um. Era Jonas. E agora o que nós vamos fazer? E Jonas tem a grande ideia. Bom, me lança no mar porque é a única coisa que pode acontecer para salvar vocês. E Jonas é lançado ao mar, a tempestade passa. E Deus, na sua graça e misericórdia, manda um grande peixe. E você sabe, Jonas fica ali, dentro daquele grande peixe. Muito bem. E aqui que está a questão, querido. E quando nós vemos lá no livro de Jonas, capítulo 2, eu não sei se você já reparou no que acontece lá dentro daquele grande peixe. Jonas, ele faz uma oração a Deus. E quando nós olhamos aquela oração, nós temos a sensação que algo aconteceu dentro de Jonas. Nós temos a sensação que algo mudou dentro de Jonas. Que Jonas, ele aprendeu com aquela circunstância. E a sensação que a gente tem é, puxa, agora vai. Agora vai. A sensação que a gente tem é que há, como se houvesse um quebrantamento de Jonas para Deus. Você já reparou na oração de Jonas? Eu quero ler, gente, porque é tremendo. Olha só, Jonas capítulo 2, a partir do versículo 1. Lá de dentro do peixe, Jonas orou ao Senhor, ao seu Deus, e ele disse: em meu desespero, clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre da morte gritei por socorro, e ouvistes o meu clamor. Jogaste-me nas profundezas, no coração dos mares. Correntezas formavam um turbilhão ao meu redor. Todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. E eu disse:
Fui expulso da tua presença, contudo olharei de novo para o teu santo templo. As águas agitadas me envolveram, o abismo me cercou, as águas marinhas se enrolaram em minha cabeça, afundei até os fundamentos dos montes, a terra cujas trancas estavam me aprisionando para sempre. Mas tu trouxestes a minha vida de volta da cova, ó Senhor, meu Deus. Quando a minha vida já se apegava, eu me lembrei de ti, Senhor, e a minha oração subiu a ti e ao teu santo templo. Aqueles que acreditam em ídolos inúteis desprezam a misericórdia, mas eu, com um cântico de gratidão, oferecerei sacrifício a ti. O que eu prometi, cumprirei totalmente. A salvação vem do Senhor. E o Senhor deu ordem ao peixe e ele vomitou Jonas em terra firme. Uau! E a gente olha essa oração e fala assim: meu Deus, que coisa tremenda, agora vai. Parecido muitas vezes conosco, né? Quando impulsionados apenas pela emoção, prometemos tantas coisas para Deus. Senhor, eu me rendo, eu entendi, eu perdoo. Mas na verdade, nada disso foi com o coração, apenas com a boca. Só emoção. Um relacionamento mais de emoção do que um relacionamento em espírito e em verdade. E aqui a gente tem a sensação que algo aconteceu. Puxa, que legal. Jonas entendeu que assim como aquele povo, assim como ele precisou da graça de Deus agora, do favor de Deus numa situação tão adversa, aquele povo também merece a mesma graça, o mesmo amor. E nós acreditamos nisso porque quando você olha em Jonas capítulo 3, do 1 ao 10, eu quero ler com você, olha o que acontece, gente. Você diz, puxa, Jonas agora decidiu obedecer. A palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez com esta ordem: vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela a mensagem que eu vou dar a você. O que está escrito aí, gente? E Jonas obedeceu. Jonas obedeceu. Um homem que acreditou que apenas fazer a obra era suficiente para mover o coração de Deus. Jonas obedeceu. Mas a obediência de Jonas não foi alinhada com o coração. A Bíblia diz que ele foi lá, ele pregou, e você sabe o que acontece. Deus se movimenta. Deus derrama glória, aquele povo se arrepende. Uau! Que tremendo! Mas aos olhos de Deus, a obediência de Jonas foi uma obediência manca. Não foi uma obediência segundo o coração. Sabe por quê? Jonas acreditou que o fato apenas de ir lá e cumprir aquilo que Deus pede seria suficiente para Deus. Mas sabe o que acontece? Logo depois, quando ele vê o resultado daquela pregação, quando ele vê o quebrantamento daquele povo, logo depois, Jonas externou o que realmente estava dentro do coração dele. Vai lá, Jonas capítulo 4. Olha isso. Lá no Jonas capítulo 3, se eu não me engano, acho que no último capítulo diz assim: Deus mostra que o povo era malvado e se arrepende e se converte a Deus mais do que Jonas. Talvez Deus se arrependa e abandone a sua ira e não sejamos destruídos. Deus viu o que eles fizeram e como abandonaram os seus maus caminhos. Então Deus se arrependeu e não os destruiu como tinha ameaçado. Ok, agora lá, Jonas capítulo 4. Então você está entendendo, está me acompanhando? Jonas obedeceu, amém? Agora olha o que acontece em Jonas capítulo 4, gente. Quando ele vê
que aquele povo se arrepende. Isso desagradou extremamente a Jonas. E Jonas voltou a ficar o quê? Irado, porque aquela ira ainda nunca tinha saído dentro do coração de Jonas, na verdade. Porque aquela indignação, aquela ira, aquele sentimento errado, sempre esteve ali, mesmo Jonas obedecendo. Mesmo Jonas obedecendo. Meu Deus! E orou ao Senhor e disse: Senhor, não foi esta minha palavra, estando ainda na minha terra, por isso é que me preveni, fugindo para Tarse, pois sabia que és Deus compassivo e misericordioso, longânime, grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Olha só, na primeira oportunidade, Jonas externou aquilo que sempre esteve no coração dele. Quantas vezes nós fazemos isso dentro do nosso casamento? Saímos de um culto como esse, dizendo que vamos obedecer a Deus. Saímos muitas vezes num culto como esse, com uma mensagem romântica para Deus, exatamente como Jonas fez. Senhor, eu vou perdoar, eu vou amar, eu vou liberar, muito bem. E você até chega em casa bem, mas no meio da semana, no primeiro desafio, quando o maridão ou a esposa dá aquela radinha com você de novo, sabe o que acontece? Tá de brincadeira. Você rapidamente externa aquilo que nunca saiu do teu coração. Igreja, não basta só obedecer. A nossa obediência precisa estar alinhada ao coração. Por quê, pastora? Porque quando a nossa obediência não é alinhada ao nosso coração, sabe o que acontece? Eu vou te mostrar na Bíblia o que acontece. Isso é muito grave, isso é muito sério. Jonas fica irado, porque na verdade aquele sentimento nunca foi trabalhado, nunca foi arrancado, estava ali. E aí ele foge de novo, você conhece a história. E aí ele tem mais misericórdia de uma boboeira, e o Senhor manda um bicho, e aquela boboeira morre. E sabe o que acontece no livro de Jonas? Você já leu o livro de Jonas? Você já leu como acaba o livro de Jonas? Meu Deus! Olha só, capítulo 4, versículo 11. E não hei de eu ter compaixão, Deus falando para Jonas, da grande cidade de Nínive, em que estão mais de 120.000 homens que não sabem discernir entre a mão direita e a sua mão esquerda, e também muitos animais, ponto. Pensa num final estranho. Você nunca reparou nisso? Ei! É como se a história de Jonas fosse interrompida. Eu creio que Jonas poderia ser um Paulo no Antigo Testamento. Eu creio que Nínive era só a primeira cidade para Jonas pregar o Evangelho. Jonas podia ter uma história muito maior na presença do Senhor. Mas a história dele foi interrompida, porque ele foi um homem cuja obediência não era uma obediência alinhada com o coração. É o que está acontecendo dentro da igreja. Quantos com uma obediência assim, uma obediência só do lado de fora, mas que não condiz com o lado de dentro, e por conta disso, esse tipo de obediência está gerando aborto espiritual na tua vida, aborto espiritual dentro da tua casa. Chega! Nós precisamos deixar de ser Jonas. Nós precisamos deixar de ficar sendo um personagem para Deus, porque o que Jonas fez dentro daquele grande peixe foi criar um personagem para ele, para se relacionar com Deus. Nós precisamos deixar de ser um personagem para se tornar um adorador.
Nós precisamos deixar de ser um personagem para se tornar um verdadeiro adorador. Essa é a hora, e a hora é essa que o Pai está à procura dos seus verdadeiros adoradores, porque Deus é Espírito e importa que nós o adoremos em Espírito e em verdade. Em Espírito e em verdade, igreja. Não dá para se relacionar mais com Deus, igreja, assim. Não dá mais para achar que nós enganamos Deus. Não dá para ter um relacionamento de mentira, de barganha, só de boca. Um relacionamento poético. Deus não espera de você uma linda poesia. Porque aquela oração dentro daquele peixe nada mais é do que apenas uma linda poesia. O que Deus espera de você são verdades. Uma decisão baseada na verdade. Meu Deus, nós precisamos decidir perdoar. E o perdão tem que começar dentro da nossa casa. Nesta noite, você tem a chance de sair, mais uma vez, fazendo uma grande poesia para Deus, e continuar não cumprindo. Mas você tem a chance de gerar uma genuína adoração dentro de você e dizer: Deus, hoje eu decido perdoar para valer meu marido. E não importa o que vai acontecer lá atrás, não importa quando eu sair daquela porta, a minha decisão vai permanecer a mesma, porque a maior motivação do meu perdão não está em favorecer a mim mesma, mas a maior motivação do meu perdão está em agradar o Senhor acima de eu mesma. Meu Deus, nós estamos vendo uma geração de Jonas dentro da igreja. E isso é triste, porque a geração de Jonas aborta os planos maiores e melhores. Você já parou para pensar que quando eu li a primeira vez o livro de Jonas, me deu uma dor? Sabe quando você até olha para trás, será que não tem um próximo capítulo? Não é possível. Quanta coisa mais esse homem poderia estar vivendo. Quanta coisa mais esse homem poderia ter deixado na Bíblia. Quantas coisas mais você vai bloquear dentro da tua casa por permanecer tendo a mesma postura de Jonas, em nome de Jesus. Deus tem algo mais para você. Chega de personagem, igreja. Chega de personagem. Nós precisamos trabalhar com a verdade. A verdade, somente a verdade. Igreja, a verdade, somente a verdade. Por quê, pastora? Porque a verdade liberta. A verdade liberta. A verdade move o coração de Deus. A verdade traz o céu para a tua casa. A verdade, somente a verdade. Deus faz algo aqui. Tem algo maior para você, para a tua casa. Mas você precisa entender que a tua obediência não pode ser mais a mesma. Porque mais importante do que a obra, Deus olha para o coração. Ah, se a igreja entendesse isso. Quantos aqui entenderam a segunda fase? Amém. E a terceira e última fase. E essa fase, querido, é que nós não só devemos estar, mas nós devemos nos esforçar dia e noite e dia, para permanecer nessa terceira fase. Em nome de Jesus, eu não sei como você entrou, mas se você entrou um Jonas aqui, você não vai sair como Jonas, em nome de Jesus. Chega de Jonas no meio de nós, chega, em nome de Jesus. A terceira fase do perdão é aquela quando nós decidimos perdoar, mas agora nós decidimos perdoar com o coração. Nós decidimos perdoar sem ficar contando história para Deus. Nós decidimos perdoar agora para valer de verdade. Independente de quanto a nossa alma grite, o que importa é que ele cresça e que eu diminua. O que importa é que ele cresça e que eu diminua. Meu Deus! É
Essa é a terceira fase do perdão. É aquela quando nós decidimos perdoar de verdade. Sabe por quê, igreja? Porque não basta você dizer que você é de Deus. É necessário que tenhamos os mesmos sentimentos de Deus. Amém? Bem, e nessa terceira fase, um bom exemplo para essa terceira fase é... Alguém quer chutar aí? Um bom exemplo da Bíblia para essa terceira fase de um perdão de verdade é José. Lembra lá, gente? Uma coisa linda que nós vamos aprender hoje, em nome de Jesus. Eu não sei como é que você entrou aqui, mas se você entrou como Jonas, você vai sair como José. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, para valer. Bem, essa terceira fase, como exemplo, nós vamos usar José. José dá um exemplo para nós. É um grande exemplo bíblico de um genuíno, verdadeiro perdão. De um perdão não só momentâneo, mas de um perdão constante, independente. Ou seja, de um perdão que teve começo, meio e fim, até o final. Ele permaneceu no perdão. Olha que tremendo, que coisa maravilhosa. Você conhece a história de José? Bem, José foi um cara muito maltratado. Lembra lá? José foi maltratado, foi vendido como escravo, sofreu, e tudo isso por quem? Pelos de dentro. Ei, José foi maltratado, vendido pelos seus irmãos, por aqueles que estavam por perto, pelos de dentro. O perdão precisa começar pelos de dentro. E a Bíblia diz que aqueles irmãos se levantam contra José, maltratam, vendem José, mentem para José, e tantas coisas que aquele homem passa. E ainda assim, José permanece firme, sem se corromper, durante toda a caminhada. Tantos desafios que aquele homem passa, mas ele permanece firme, querendo agradar o coração de Deus, firme no padrão de Deus. E por conta disso, de uma forma sobrenatural, de uma forma não humana, mas espiritual, a Bíblia diz que de um dia para o outro, você conhece a história, José de prisioneiro é levantado, é honrado por Deus, até que ele se torna governador do Egito. Dá para parar para pensar numa coisa doida dessa, gente, de um prisioneiro a um governador do Egito. Deus tira José de uma condição e coloca numa condição infinitamente maior, ou seja, aquilo que nem nos maiores sonhos de José foi o que ele viveu na presença do Senhor. Exatamente como a Bíblia diz: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e não passou na tua mente nem no teu coração aquilo que Ele preparou para aqueles que o amam. Deus continua sendo o mesmo Deus de José. Há coisas maiores e melhores no coração de Deus a teu respeito. Há coisas maiores e melhores no coração de Deus para a tua casa, querido. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia então diz que José se torna governador do Egito, mesmo diante de tudo aquilo que aquele homem passa. E aí passa-se um tempo e começa a ver fome na terra dos seus irmãos. Por uma grande surpresa, a terra onde tem alimento é a terra do Egito, exatamente onde o irmãozinho está lá, onde José está lá. Bom, e aí vamos imaginar, esses irmãos, depois de um bom tempo, vai até o Egito para buscar alimento, e ali eles são surpreendidos, porque você conhece a história, gente, e eles chegam lá, e para grande surpresa, para o seu grande espanto, eles encontram, gente, José. Mas eles não encontram José em qualquer condição. Agora eles encontram José num patamar muito maior, numa condição agora
completamente diferente daquela que eles tinham deixado José. Lembra lá? Quando os irmãos venderam José? E agora eles estão diante de José. E José é governador do Egito, com uma posição. E você sabe o que acontece quando José recebe aqueles irmãos, querido? Gênesis 45, de 4 a 5. Nós podemos aprender muito em relação ao perdão com a vida de José. José, ao ver então que aqueles homens eram seus irmãos, olha só o que esse homem faz. Gênesis 45, de 4 a 5, versículo 4 a 5, diz assim: cheguem, gente, isso é tremendo. Cheguem mais perto, disse José a seus irmãos. Quando eles se aproximaram, disse-lhes: eu sou José, seu irmão, aquele que vocês venderam ao Egito. Agora, não se aflijam e nem se recriminem por terem me vendido para cá, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. Meu Deus, que coisa tremenda, que coisa gloriosa aqui. A primeira coisa que eu aprendo com esse homem em relação ao perdão, a Bíblia diz que José chega e fala assim: ei, chegue mais perto. E José fala assim: eu sou José, lembra lá, aquele que você vendeu. Então a primeira coisa que a gente pode aprender com o perdão, querido, não é pecado. Não é pecado você expor a sua dor. Não é pecado você chegar no seu marido e falar assim, eu, no meu caso com o pastor, falo assim: ô bonitão, chega aqui. É o seguinte, sabe aquilo que você fez? E a gente, nós mulheres, a gente dá detalhes, né, gente? Não é pecado a gente expor. Não é pecado. José simplesmente podia dizer: eu sou José, seu irmão, ponto. Já parou para pensar nisso? Mas ele não faz assim, ele fala assim: eu sou José, aquele que vocês venderam no Egito. Ok, ele expôs a dor. Não é pecado você expor para o seu marido, você expor para a sua esposa aquilo que te doeu, aquilo que não foi legal, a atitude errada que talvez ele ou ela fez com você. O problema não está em expor, querido. O problema está, para que nós vamos expor? Porque na maioria das vezes nós expomos, nós colocamos para fora aquilo que nos doeu, não para pôr um ponto final. Esse é o problema. Nós colocamos para fora para que aquilo continue, sabe? Continue a reinar, para vergonha, para pôr para baixo, para humilhar. José, quando ele expõe: ei, eu sou José, aqueles que vocês venderam. Porém, não se preocupe, não tenham medo, eu só estou pondo para fora, porque hoje eu estou decidindo pôr um ponto final nessa história. Ah, se nós estivéssemos fazendo a mesma coisa dentro do nosso casamento, pondo um ponto final, não tenha medo, fiquem tranquilos. Eu decidi pôr um ponto final nisso. Eu entendo que todas as coisas cooperam para o bem. Eu entendo que isso não foi para destruição, mas isso foi para preservação. Porque por conta disso, houve amadurecimento na minha vida, houve crescimento na minha vida. Eu pude aprender a lei do Senhor, os mandamentos do Senhor, o caráter do Senhor, a oportunidade que eu tive para crescer. Será que nós fazemos isso? Vamos ser aquele sincerão com Deus? Deixar de ser Jonas agora? Quando você vai falar para o seu marido aquilo que te dói, você fala com essa intenção de realmente pôr um ponto final?
ou apenas de apontar o dedo, de trazer mais acusação, de trazer mais peso, de trazer mais julgo. Quando José revela a dor dele, não foi para pôr peso, não foi para gerar opressão, mas foi para gerar libertação. Eu te libero, eu te libero, eu decido por um ponto final nisso. Que coisa linda, nós precisamos aprender com isso, gente. Em nome de Jesus, todas as vezes que você tiver que expor a sua dor, se você ainda não tiver disposto a pôr um ponto final, fica de boca fechada, fecha a tua boca, porque senão vai ficar pior do que antes. Você já viu? Você já fez isso? Nossa, mas ficou pior, pastora. Fui conversar com ele, fui até falar, mas o negócio ficou pior ainda. Claro que ficou pior. A intenção do teu coração ainda não estava em perdoar de verdade. Em nome de Jesus. Que coisa tremenda. O perdão foi a chave aqui para gerar libertação, para gerar preservação, para gerar salvação. Não só na vida de José, mas na vida da família de José. O perdão gera preservação na tua casa. Perdão gera preservação. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. E aquele perdão a qual José estava estabelecendo entre ele e os irmãos foi um perdão genuíno. Não foi um perdão como o de Jonas, não, porque você conhece a história. Passa um tempo, o pai de José morre. E aí quando morre, aqueles irmãos estremecem, gente, porque eles falam assim: agora nós vamos ver o que ele vai fazer com a gente. Porque na verdade ele só nos perdoou por conta do pai. Agora, na ausência do pai, o que vai ser da gente? E aí mais uma vez, aqueles irmãozinhos abençoados chega em José e ainda conta uma historinha para José. Olha, José, é o seguinte: o pai, antes de morrer, mandou você cuidar de nós. Eu fico imaginando o coração de José vendo aquela cena ali, vendo que aqueles irmãos não entenderam nada. E ainda assim, mesmo aqueles irmãos, mesmo diante da misericórdia, da graça, do amor que José estabeleceu para aqueles irmãos, e eles pisando na bola de novo, ainda assim, você vê José se levantando e dizendo: ei, parem com isso. Por acaso eu estou no lugar de Deus? Eu vou continuar cuidando de vocês da mesma maneira. Eu vou continuar me relacionando com vocês. Sabe por quê? Porque a motivação do perdão de José nunca foi em favor dele mesmo. Porque se fosse em favor dele mesmo, ele não conseguiria. Todas as vezes que o teu perdão for em favor de você mesmo, o teu perdão não será constante. Mas a maior motivação do perdão de José para com seus irmãos foi para agradar o Senhor acima dele. Por isso, ainda que aqueles irmãos erraram novamente, ele permaneceu com o perdão. Que coisa tremenda! Ele permaneceu perdoando. Mais uma vez, ele diz: não tenha medo, fiquem tranquilos. Fiquem tranquilos. Porque a decisão que eu tive lá atrás permanece a mesma. Porque não tem a ver conosco, mas tem a ver com Deus. Porque as minhas ações deixaram de ter a ver comigo. As minhas obras deixaram de ter a ver comigo. As minhas ações e as minhas obras têm a ver com Ele, só Ele. E eu não abro mais mão disso. As minhas obras, as minhas ações não são mais para me revelar. Não são mais para revelar a mim mesmo. Não são mais para revelar a minha vontade. Não são mais para apoiar a minha alma. Mas as minhas obras, as minhas ações são para revelar a Deus. Somente a Deus. Por isso, o perdão de José foi constante.
Foi constante. Em nome de Jesus. E uma outra coisa que eu quero dizer para você que ajudou muito José a permanecer perdoando os seus irmãos, com um perdão de verdade, não só de boca, mas de todo o seu coração. Você sabe por quê? Sabe uma outra coisa que ajudou muito aquele homem a permanecer num perdão de verdade? Aguenta aí, põe a mão no coração, aguenta aí. Porque José foi um homem que teve uma compreensão correta de si mesmo. Uau! Sabe por que muitas vezes a gente não consegue perdoar? Porque nós não temos uma compreensão genuína e verdadeira de nós mesmos. Uma das coisas que eu creio que ajudou aquele homem se manter revelando perdão aos seus irmãos é porque José sabia muito bem quem ele era. E José não era a última bolacha do pacote. Querido, você conhece a história. De fato, os irmãos tinham raiva de José. Mas você sabe por que os irmãos tinham raiva de José, gente? A gente gosta só de falar o que os irmãos fazem para José, né? Mas pouco se fala o que José fazia para os irmãos. Você sabe quem era José? Gente, José era um fofoqueiro. Não é só os irmãozinhos que eram difíceis. E a gente cria um evangelho, né? Nós criamos um evangelho que massageia a nossa alma. E a gente cai no alto engano de achar que os irmãozinhos difíceis de se relacionar. Deixa eu falar uma coisa, de fato aqueles irmãos não eram fáceis não. Mas quem disse para você que José era um homem fácil de se relacionar? Hã? Meu Deus, gente. Por favor. Não era só os irmãos que eram difíceis, não. E às vezes a gente cai num alto engano de acreditar que difícil é só o nosso marido, que difícil é só a nossa esposa. Não. Nós também somos difíceis. E se não fosse Deus na nossa vida, tá de brincadeira. Meu Deus. Que bom que José teve uma compreensão correta de si mesmo. José sabia que os irmãos erraram, mas que ele também errou. Que os irmãos tinham uma falta de caráter, mas que ele também tinha. Mas ele permitiu a transformação. Você tem tido essa consciência correta de você? Ou você acredita fielmente que só seu marido é difícil? Só sua esposa é difícil? Não, você também é difícil. Isso me ajuda muito, porque, como o pastor falou, pensa num casal diferente um do outro, gente, em todo sentido. De alface para torresmo, mais ou menos assim. Imagina, eu gosto de alface, pastor de torresmo, tudo da gente é diferente, nossos gostos. Mas uma das coisas que quando a gente passa alguns desafios que todo casal passa, é uma das coisas que eu sempre trago ao meu coração. Jesus não me deixa esquecer que não é só ele que é difícil, eu também sou. Ei, todos nós temos as nossas limitações. Todos nós. A diferença é que José se permitiu ser trabalhado. Porque se não fosse Deus na vida de José, santo Deus. Santo Deus. Que bom que José decidiu ser mais do que um abençoador, mas também se tornar um perdoador. Que bom que José decidiu mais do que ser abençoado, mas também revelar o caráter de Deus.
E por que isso é importante, pastora? Porque só aqueles que têm disposição para revelar o caráter de Deus serão colocados em lugares mais altos. Os lugares altos não são apenas para aqueles que são abençoados. Os lugares altos são para aqueles que revelam a Cristo, são para aqueles que revelam o padrão de Cristo, são para aqueles que têm o mesmo sentimento de Cristo. Ei, há um lugar alto para a tua casa, e nessa noite você precisa desejar mais do que a sua casa ser uma casa abençoada. A sua casa precisa ser uma casa que revele o padrão de Deus, que aponte Cristo. Porque esse é o caminho para Deus colocar você num alto retiro, para Deus colocar você em lugares altos. Deus não coloca pessoas em lugares altos que não têm disposição de revelar o caráter dele. Por isso muitos até alcançam, mas um dia alcança e de um dia para o outro cai. Porque o que nos faz permanecer vivendo as novidades, os planos maiores que Deus tem para nós, não são bênção, mas são em todo tempo. Nós decidimos, em todo tempo a gente não abrir mão dele ser revelado em nós, que ele cresça em nós e nós venhamos a diminuir. Em nome de Jesus. Se você entrou como José, você precisa sair como... Se você entrou como Jonas, você precisa sair em nome de Jesus como José essa noite. Porque vale a pena. Vale a pena. Em nome de Jesus, essa é a noite de você decidir pôr um ponto final para valer. Para valer. Naquilo que te feriu. Para valer. Parar de ficar contando história para Deus. E não importa o quanto isso venha te custar. Não importa se te custe choro. Porque José teve que chorar. Não importa o quanto isso tenha que renunciar a tua alma. Não importa o quanto você tenha que morrer hoje. Deixa ele crescer. Deixa ele viver. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. O perdão gera libertação, gera preservação, gera salvação, gera novidade de vida, gera planos maiores, gera um futuro de paz e não de mal. Eu quero que você fique de pé. Em nome de Jesus. Eu não sei, nessas 3 fases do perdão, aonde você está. Se você é o servo malvado, se você tem sido como Jonas, que aparentemente, humanamente falando, parece que está tudo bem, mas quando Deus olha, Deus vê que não está nada bem. Porque nós podemos enganar os homens, mas não há possibilidade de enganarmos a Deus. Ei, Deus está levantando uma geração de José. Deus está separando uma geração de José. Porque é com essa geração que Deus vai se revelar com coisas maiores e melhores. Porque essa geração, mais do que ser abençoada, essa geração vai decidir revelar o caráter de Deus. Deus está procurando essa noite casas. Deus está procurando famílias para ser celeiro da glória dEle. Para ser celeiro da glória dEle. Meu Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, chega de aborto espiritual. Chega de promessas paradas. É tempo de trazer à existência aquilo que já está pronto. E não de matar aquilo que está pronto. Em nome de Jesus. Nós precisamos mover os céus hoje, mas não mais mover o céu de uma forma poética, pela emoção. Eu quero te convidar, no nome de Jesus, nós podemos mover o céu essa noite de verdade. Essa é a noite que pode ser um antes e um depois da tua casa, mas vai depender de você, vai depender de você.
Vai depender de você. Quem é você? Se você é Jonas, você vai dizer para Deus: Deus, eu sou Jonas. E eu preciso deixar de ser Jonas hoje, porque eu estou entendendo muitas coisas paradas dentro da minha casa, muitos projetos inacabados, por minha culpa. Por minha culpa. Porque a minha obediência não tem sido uma obediência verdadeira. Tem sido uma obediência de aparência. Deus, eu não quero mais. Eu não quero mais uma obediência de aparência. Eu quero uma obediência de verdade. Eu quero uma obediência que ache graça diante dos teus olhos, como a obediência de José. Me encontra essa noite, Senhor. E não importa como a tua casa está. Ei, José era um prisioneiro. A condição de José não era nada boa, completamente desfavorável. Mas quem diz que Deus precisa de circunstâncias favoráveis para poder mudar a tua história? Ele só precisa de um coração genuíno e verdadeiro. Se Ele encontrar hoje verdadeiro arrependimento dentro de você, Ele vai mudar a tua história. Se Ele encontrar hoje um genuíno e verdadeiro arrependimento dentro do teu coração, Ele vai mudar a tua história. Em nome de Jesus. Há coisas maiores, há projetos maiores. Aquilo que está pronto. E espiritualmente falando, nós vamos trazer a existência para a glória dEle. Há uma mesa posta. E espiritualmente falando para a tua casa, Deus está pedindo, Deus está te chamando. É tempo de você se assentar à mesa. Você pode se assentar à mesa, mas precisa haver perdão. Precisa haver perdão. E eu vou te dar um tempinho aí para você com Deus. Primeiro com Deus, antes de você com o seu marido. E você vai permitir que Deus sonde para valer teu coração. Em nome de Jesus. Quantos estão dispostos a isso? Em nome de Jesus. E você vai orar a Deus e pedir para que o Espírito Santo te mostre: Senhor, eu não quero sair mais daqui sendo um personagem. Eu não quero mais montar um personagem para me relacionar com o Senhor. Hoje eu quero me relacionar com o Senhor de cara limpa. Ei, Deus, eu estou assim. Eu estou assim. Mas eu sei que o Senhor é Deus para me mudar. Suficiente para mudar minha história. Em nome de Jesus, com verdade, em espírito e em verdade. E enquanto você estiver falando com o Senhor, eu creio que o Espírito Santo vai gerar algo tão tremendo aqui. Em nome de Jesus, você vai se levantar essa noite como José. Porque Deus nunca te chamou para ser Jonas. Deus nos chama para ser José. Você é José. E não importa o que a circunstância fez com você. Você é José. Você é José. Começa a crer nisso. Começa a tomar posse disso. Você é José. No nome de Jesus. Essa igreja em Fortaleza é José. É José. É José. Que eu diminua, que Ele apareça, eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos, que Ele cresça, eu diminua, Ele apareça, eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Aleluia. Aleluia.
você que decidiu construir um relacionamento de verdade e não mais de personagem com Deus, você vai pegar na mão do seu marido aí e você vai dizer: essa noite, olha aí para ele e fala: essa noite eu estou decidindo te perdoar segundo o perdão de Deus. Essa noite eu decido manifestar perdão, não só nesse momento, mas até Jesus voltar eu vou te perdoar. Até Ele voltar a nos buscar, eu vou permanecer revelando perdão. Porque a motivação do meu perdão não está em me favorecer, não está em te favorecer, mas a motivação do meu perdão está em revelar a Ele, para que Ele cresça, 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 Ele cresça na nossa casa, Ele cresça no nosso lar, Ele, só Ele, Ele, só Ele. Oh! Me diminua, Ele apareça, eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. E Ele cresça, eu diminua, Ele apareça, eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Aleluia. Pai, eu quero orar por esses casais esta noite. Que essa seja uma noite de um romper. Se há casais aqui, casamentos aqui debaixo de cativeiro, aprisionados pela falta do perdão, em escuridão, que já há muito tempo não desfrutam da paz, não desfrutam da alegria, que já não há mais esperança. Se você é um desses casais, não tenha vergonha, só fica com a sua mão levantada. Levanta a tua mão para mim te ver. Aleluia. Pai, em nome de Jesus, como igreja, nós queremos liberar esse casamento, em nome de Jesus. Que esse casamento seja liberto, que esse casamento seja livre do cativeiro, livre da mão de Satanás, livre do jugo de Satanás. Em nome de Jesus, seja livre, seja livre, seja livre, seja livre no nome de Jesus, seja livre no nome de Jesus. Nós profetizamos que esta noite Satanás vai perder território dentro da tua casa, dentro do teu leito matrimonial, no nome de Jesus. Recue, 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 porque o Rei da Glória está entrando. O Rei da Glória está entrando. O Rei da Glória está entrando na tua casa agora. Agora, agora. Seja livre, seja livre, seja livre no nome de Jesus. Deixe o céu descer, deixe o céu descer, deixe o céu descer, deixe o céu descer. Pois teu é o reino, teu é poder e tua é a glória para sempre.
Aleluia. E Pai, aqueles casais, todos aqui que estão, nós liberamos em Teu nome, que eles sejam liberados nesta noite, para viver coisas maiores e melhores, para viver favor de Deus, para viver a graça de Deus, para viver as novidades de Deus. E eu profetizo sobre cada casamento, que aquilo que ainda não passou no seu entendimento, na tua mente, no teu coração, é exatamente o que você vai viver na presença do Senhor. Nem nos seus maiores sonhos você poderia imaginar ou projetar aquilo que o Senhor preparou para você, para que a glória dele seja revelada, para que todos vejam que não foi mão de homens quem fez, mas a mão do Senhor é quem fez. Em nome de Jesus, que você seja tremendamente abençoado. Você está livre, você é livre, você é livre. A tua casa é livre, a tua casa é livre para viver o melhor de Deus. Receba o melhor de Deus, receba o melhor de Deus, em nome de Jesus.